que são boas fora da aliança. Sim. Quando você olha, por exemplo, a história de Adão e Eva, o primeiro ponto, o primeiro movimento é a serpente, ela fala com Eva. Sim. E quando a serpente ela faz uma pergunta, você vê que a pergunta não tem pé e nem cabeça. A serpente vira para Eva e diz para a mulher assim: foi isso que Deus disse? De toda a árvore do jardim não comereis? Sim. Aquilo dali por si só já era algo completamente contrário ao que eles viviam e à ordem que foi estabelecida. Não existe o tempo que eles estavam até esse acontecimento, mas eles já tinham vivido ali dentro do jardim. Então eles já tinham comido e viu que já tinha comido e já não tinha dado problema nenhum. Mas quando eles permitem estar perto de onde não era para estar, ouvindo quem não era para ouvir, Sim. com perguntas sem fundamento nenhum. Foi isso que o Senhor disse? Então Eva responde: não, o Senhor disse, não tocais e nem comeis. Não, ela distorceu Sim. o princípio que foi estabelecido. Sim. Então, como que começa? E depois a serpente, ela percebe essa fragilidade, porque toda pergunta que é feita, ela tem uma intencionalidade. Quando alguém te pergunta algo, esse alguém, ele quer saber qual que é o nível de conhecimento que você tem acerca disso. Sim. O que você sabe sobre isso? Deixa eu ver. E a partir daquilo dali, ele pode manipular e conduzir você. Então, quando Eva responde e a serpente percebe a distorção, ela fala, certamente não morrerás, porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como ele, julgando aquilo que é bom e aquilo que é ruim, de acordo com os seus critérios. E aí o texto continua. E viu a mulher que a árvore era boa para comer. Pronto, o pecado começou quando eu vi que era bom. Então, quando eu começo a ver coisas boas fora da aliança, eu estou me distanciando. Sim. Então, ela viu que era bom. Agradável aos olhos. Parece que é muito lindo lá. Parece que o vizinho, que a vizinha, que a rede social é muito melhor, porque é agradável aos olhos. Desejado para lhe dar entendimento. Ou seja, eu fazendo as minhas escolhas. Eu quero ser eu. Certo? Eu quero ser eu quero fazer as minhas vontades. Desejado para suas escolhas. Sim. Então ela viu que era boa, agradável aos olhos, desejado para dar entendimento e boa para comer. Sim. Então ela vai e toca. Só que quando ela toca, ela não sente nada. E a ordem que ela tinha é não tocar e nem comer. Então ela toca e tomou, ou seja, ela pega o fruto, né? Não aconteceu nada, Deus é mentiroso. E come. E o marido que estava do lado compactuou do mesmo desejo. Porque senão ele não tinha comido. Ele tinha intervido. Ou seja, o desalinhamento foi tão grande ao ponto de que, mesmo sendo contrário à ordem divina, que eles conviviam com Deus, mas não viviam em Deus. Eles tinham o direito de se relacionar com o Pai, mas eles recusaram um relacionamento direto com o Senhor. Porque muitas das vezes a gente confunde conviver com viver intensamente. Eles conheciam a Deus, mas não viviam nele. E por isso a primeira oportunidade que tiveram e perceberam que foram atraídos pelos olhos. E aí você é arrastado por aquilo que você deseja. Você é arrastado por aquilo que você deseja. Então, quando eles comem, os olhos se abrem. E eles começam a se ver em vulnerabilidade. E aí nasce toda a distorção. Tanto que tem um ponto da Bíblia que foi um dos versículos que eu mais chorava quando eu lia. O relato é: e ouviu o homem e a mulher que Deus caminhava pelo jardim e se esconderam porque tiveram medo e se esconderam porque estava nu. E Deus fala: Adão, onde estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. E aí Deus diz algo: mas quem te disse que estava nu? Ou seja, qual foi a outra verdade que você está ouvindo que não parte de mim? Que voz foi essa? Que voz foi essa que você deu ouvidos e que revelou para você que você deveria me temer e deveria se esconder de mim? Sim. E isso tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando. Então a gente precisa começar a entender e a compreender isso.
principalmente entender essa aliança que Deus instituiu entre, né, no casamento, né, que a gente precisa dar, como ele disse, o valor necessário, entender que essa unidade do casamento, ela precisa ser protegida. Não significa que você vai viver isolado do mundo, a não ser que isso faça sentido para você, como no nosso caso, mas significa que essa unidade, ela vem antes de qualquer voz, né? E a gente precisa estar com os ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem determinado para o nosso relacionamento. Quando entendemos a importância que o casamento tem, logo entendemos também a importância que o Senhor tem dentro do nosso relacionamento. Lá em Eclesiastes 4, 9 a 12, ele vai falar sobre o cordão de 3 dobras e diz assim: melhor são 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui é uma imagem de que quando Deus está no centro da aliança, a união se torna mais resistente do que qualquer pressão externa. Então, se o seu cônjuge caiu, você está ali para apoiar, para ajudar, você é a mesma coisa. Se vocês juntos, nessa unidade, nesse mesmo olhar, entendendo que se o Senhor estar como centro, independente da pressão externa que esteja acontecendo, vocês se manterão juntos, se manterão em unidade, vocês não permitirão com que as outras vozes ocupem o espaço que o Senhor deveria estar e do que o outro deveria, né, da voz do outro dentro do relacionamento de vocês.